Papo de Garagem com Marília Abreu e Sandro. Thank you. Eu tava com a caneta e o papel na minha mão, tudo pronto, nem te conto. Oi pessoal, eu sou a Marília Abreu, estou falando de Samambaia no Distrito Federal. Eu faço parte da Associação Imaginário Cultural. Nós estamos aqui no Papo de Garagem. É uma entrevista que nós vamos fazer hoje com um cantor da cidade chamado Sandrox. E aí, Sandrox? Olá. Tudo bem? Chegando no sapatinho, pedindo licença para chegar aí na casa de quem está assistindo aí. E fico muito feliz pelo convite, por estar participando aqui do Papo. Felizes estamos nós aqui com você, aqui no Complexo Cultural Samambaia. Né? A gente está realizando esse projeto online agora, né? Em função aí da pandemia. Então, deixamos de realizar as atividades presenciais, né, em função aí das determinações, e estamos aqui realizando o Complexo Samambaia Online, viu? Seja muito bem-vindo, é um prazer muito grande ter você aqui. Muito obrigado, né? Uma referência aqui na nossa música da cidade de Samambaia e do Distrito Federal. Opa, olha, eu fico lisonjeado, eu não sei lidar muito bem com elogio, então mas eu fico feliz por fazer parte dessa cena tão bonita de Samambaia, né, da cultura de Samambaia, que é tão rica, que desde a sua fundação em 89 apresenta uma vastidão de talento, desde festas religiosas, a cultura popular, o rock, o rap. Então tem muita coisa boa que acontece em Samambaia e eu fico muito feliz por ter começado assim a minha caminhada lá no finalzinho de 1999, início dos anos 2000, e ter conseguido também participar, né, dessa construção cultural dessa Samambaia, que hoje é um fenômeno no que diz respeito assim, à cultura, né? Revela diversos talentos. Verdade. A própria cidade, hoje, ela dentro da macro-região onde ela está inserida, ela caminha para ser um grande centro, né, socioeconômico dentro dessa macro-região, seja pela sua posição geográfica, pela sua capacidade de gerir a própria cultura, o seu movimento social, né? Isso. Então, Samambaia hoje é uma referência mesmo, né, no Distrito Federal, né? Uma cidade periférica que conseguiu aí transpor, né, a sua arte, a sua cultura assim para fora dos muros dessa cidade aqui, né? A gente conseguiu levar mesmo, abarcar e mostrar não só para o Distrito Federal, né, mas nós temos muitos artistas que já estão caminhando ou já caminharam aí nacionalmente, né? E eu comecei na música, né, por estímulo de artistas que falavam da nossa quebrada, né? Eu, quando era mais novo, a parte da minha infância eu passei na Ceilândia. Então a gente que vive na periferia, às vezes a gente é muito marginalizado, às vezes a gente se sente tão inferiorizado que a gente vai perdendo um pouco da nossa autoestima. E essa autoestima foi resgatada em mim por meio da música. Quando eu, lá, novinho, criança, ainda saindo da primeira infância, escuto um cara cantando uma música, sou negão careca da Ceilândia mesmo, e daí? E eu falei, caraca, ele fala que é da Ceilândia mesmo, eu também vou falar. Então, quando eu mudei para Samambaia, que comecei a fazer arte, né, comecei a fazer música, eu também tinha esse sentimento de querer levar a autoestima para minha comunidade, né, de fazer com que a Samambaia pudesse também ser enxergada como algo positivo, porque quando a gente aparece nos noticiários é para falar da violência, é para falar de algo negativo. Hoje essa realidade está mudando pela cultura de Samambaia, né, que é tão bonita. Mas ainda assim, naquele tempo, a gente tinha um pouco de dificuldade de se sentir assim, respeitado sendo da quebrada. Então, quando eu comecei a fazer música, eu queria falar que eu era da quebrada, que eu era de Samambaia. Todo show a gente tinha era uma coisa assim obrigatória. A gente tinha, em qualquer lugar que a gente fosse tocar, a minha irmã, que era vocalista, eu era guitarrista nessa época, mas a gente falava, a gente tem que falar. A primeira coisa somos a banda 1004 de Samambaia, Distrito Federal. Não importa se a gente estava tocando onde fosse, era uma regra a gente falar isso. Para as pessoas
se questionava, Samambaia, o que é isso? Né? O que é essa cidade com Que nome é de isso, planta? né? O que é essa cidade com nome de planta? É porque, na verdade, Samambaia ela sempre foi muito ligada a essa questão mesmo de um assentamento, de uma invasão, Sim. né? Uma invasão no Distrito Federal, de pessoas que não tinham a capacidade ou qualificação para qualquer outra função, né? Exatamente. E principalmente na cultura, né? E isso realmente veio quebrando com o tempo, né? Quando é que surgiu a 1004? Olha, a 1004, o embrião do que viria a ser a 1004 surgiu no início do ensino médio. Eu estava ali no ano de 98, conheci alguns amigos, um que tocava baixo. Eu queria cantar na época, eu não tocava guitarra, juntei com outro que tocava guitarra. Não, vou fazer a banda aí, só baixo e guitarra e eu canto. E aí só que a coisa foi se complicando, acabou que eu tive que ir pra guitarra, e aí a gente não tinha quem cantar, eu coloquei a minha irmã pra cantar, e a banda surgiu em 99. É 1999 do século passado, para localizar os mais novos. E aí a gente se consolidou mesmo assim profissionalmente depois do ano de 2001, porque foi quando a banda se firmou mesmo como 1004. A gente gravou assim de maneira muito caseira algumas fitas demo, né? Demo na época era fita cassete que a gente mandava para os lugares para as pessoas ouvirem. E a gente teve muita sorte de uma dessas fitas cair na mão do Felipe Seabra, que era um ícone do rock nacional, Plebe Rude. A gente não conhecia, pra falar a verdade. O dia que o Felipe entrou lá no estúdio que a gente tava, a gente achou que era um cara do YouTube. A gente, ixi, quem é esse gringo aí? Esse gringo? Então a gente nem conhecia. Não deixa de ser, né? E ele é gringo mesmo, né? Ele é americano, de Washington. E aí a gente teve a sorte dessa fita cair nele, e ele, como estava começando a querer produzir bandas, nós fomos a cobaia dele. E foi muito legal ser cobaia do Felipe Seabra, porque ele era um cara que já tinha estrada, já tinha um nome, né, construído por meio da Plebe Rude, que sempre foi uma banda muito respeitada pelas suas letras engajadas, e as nossas letras também buscavam esse engajamento social, né, música como um veículo de transformação. E aí, então, com esse apadrinhamento, né? Porque assim, o Felipe, o que ele fez foi dar caminhos pra gente, né? E aí a gente conseguiu alguns espaços interessantes. Aí a gente começou a tocar em eventos de grande porte aqui na cidade. Então fomos levando o nome de Samambaia para além do Distrito Federal. Tocamos em São Paulo, com bandas que a gente nem imaginava que a gente tocaria. Dividir palco no mesmo evento com Nine Inch Nails, com o Stooges, o Iggy Pop. Então foi uma coisa assim, pra gente muito grandiosa. E da mesma forma com que a gente fazia nos shows aqui nas casas dos amigos, a gente fez em São Paulo. Somos 1004 de Samambaia, Distrito Federal. Sempre levando essa bandeira da cidade. Que delícia, hein? Festivais também, vocês participaram? Sim, a gente teve a oportunidade de tocar em grandes festivais, né? Como eu disse, tanto aqui em Brasília, Rio, São Paulo, Goiânia, e foi uma experiência muito bacana, assim. Eu confesso que eu não imaginava quando eu comecei que a banda ganharia alguma repercussão, porque a nossa ideia era mudar o mundo com a nossa música, mas o mundo era a nossa rua, né? Então quando a música chegou em outro estado, a gente viu o clipe na MTV, e uma coisa bem, pra gente assim, maior do que a gente imaginava. Então a gente ficou muito feliz, assim, e hoje muitos integrantes usam a arte como seu sustento, como a sua como sua principal fonte de renda, né? Como a sua profissão, né? Usam a arte como a sua profissão. Tem o Ismael Hatz, que tocava bateria, que é um grande percussionista, né? E a gente enveredou muito para essa coisa de entender a arte também como, além de um veículo de transformação, como uma linguagem que conseguia dialogar com vários expedientes da nossa vida, né? Então, eu sou graduado em História, eu percebi como eu poderia utilizar a música como ferramenta pedagógica também, né? Porque a música, ela consegue dialogar com vários temas. E nessa de dialogar com vários temas, você tem a possibilidade de fazer com que as pessoas reflitam sobre a sua condição social, a sua condição psicológica, o seu lado emocional, né? O seu papel como protagonista da sua própria vida.
Então a gente começou a perceber também que a música, para além daquela coisa ali do jovem, com incendiário, que quer mudar o mundo, que quer gritar, que é massa demais, a gente também começou a amadurecer como pessoa por meio da arte e trazendo esse amadurecimento também uma forma de contribuir com a sociedade, né? Porque acho que a arte tem essa missão, né? Acho que todo artista ele tem essa missão de entregar algo para a comunidade onde ele está inserido, porque a arte é um reflexo da nossa identidade como pessoa, mas essa nossa identidade ela também ela vem de vários lugares, e aí quando a gente coloca essa arte em prática, a gente a gente acaba devolvendo, né, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente assimilou para aquela comunidade, né? A arte é essa expressão humana, assim. E a vontade que se tem é de agora lá, gente, porque transforma mesmo, né? Assim, a questão, principalmente da revelação mesmo, né? Exatamente. E a gente pega esse contexto de pandemia, né? Antes da pandemia, assim, a gente estava indo por um caminho. Acho que hoje ainda vai por um caminho um pouco de mente um pouco mais fechada, mas que não enxergava a arte com a importância que ela tem, né? A gente falava, a gente precisa de engenheiro, a gente precisa de médico, a gente precisa de policial, mas legal, a gente precisa disso tudo. Mas se não fosse a arte hoje, né? Se a gente estivesse em casa, no seu isolamento social, sem poder assistir um filme, ouvir uma música, ler um livro, né? Eu acho que hoje a arte e a ciência vieram dar um tapa na cara da sociedade. Exatamente. Quem desacredita da arte, da ciência, eu acho que se situou melhor, falou, opa, peraí, não, realmente a gente precisa, isso aqui faz parte de todo esse conjunto da nossa humanidade, né? E a arte tem essa importância, assim, de levar um alento, de trazer como para mim a autoestima de quem mora na quebrada, né? Ou ter uma letra que faça a pessoa refletir sobre um problema que ela está passando, de depressão, de ansiedade, né? Então eu tenho também essa militância na minha arte, né? Da prevenção ao suicídio, os comportamentos autodestrutivos, eles fazem parte da minha arte, fazem parte da minha música, são temas que eu abordo, porque eu também sinto a necessidade, né? Assim, a gente, pegando de novo o contexto dessa pandemia, a gente vê uma crescente, por exemplo, nos casos de suicídio, que aumentaram 30%, mas a sociedade vai parar para debater isso no mês de setembro, porque a gente escolheu uma data para debater aquele tema, mas não significa que aquele problema existe só naquele mês, né? Então a gente vê como a arte, ela também pode dialogar com esses problemas que a gente vive, né? Da depressão, da ansiedade, que são coisas que já estavam aí o tempo inteiro. Começava-se um debate sobre depressão levada a sério já há algum tempo, mas acho que esse contexto de pandemia, de isolamento, onde a gente teve que lidar com a gente mesmo, expôs esses problemas psicológicos, emocionais, de uma maneira muito mais contundente, né? E, mais uma vez, a arte se presta a esse papel também de terapia, né? A gente já tem a musicoterapia, né? Então a gente tem todas as linguagens, na verdade, artística, com o potencial de criar um ambiente mais saudável para a mente do ser humano, para a nossa comunidade em questão de autoestima. Então eu vejo muito o impacto que a música tem em mim, é muito nesse lado, assim, ela me fisga pelo social, pelo emocional, né, para trazer essa conscientização, para a gente se sentir bem, porque eu penso que o objetivo da arte, no fundo, por mais que seja uma peça de teatro, uma ópera dramática que vai te fazer chorar, depois que você chora, você respira e enxerga um pouco da beleza, aquele fragmento de felicidade. Então acho que a arte tem esse potencial de cura, né? A arte tem sido o grande elemento de cura. Enquanto uma vacina não vem, a gente usa a arte para curar os nossos males, né? Isso, em toda a sua diversidade, né? Em toda a sua diversidade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Antes da pandemia, como é que estávamos musicalmente? Olha, antes da pandemia, eu já vinha exercendo um trabalho de musicalização nas unidades de internação, né? Com jovens que são em conflito com a lei. E utilizando a música, sobretudo o rap, como um elemento mesmo de
transformação em ferramenta pedagógica ali na construção de novos valores para aqueles jovens. Então, antes da pandemia, eu vinha de uma caminhada nessas unidades, nas escolas, falando sobre prevenção ao suicídio, comportamento autodestrutivo. E dentro desse contexto eu já vinha elaborando um trabalho meu, musical, que refletisse toda essa minha atividade, né? Que viesse dessa atividade. E aí eu escolhi assim o melhor momento para falar, hoje eu vou viver só da minha arte. Pá, veio pandemia, né? Não deu, mas assim, o artista ele já tem a resiliência como uma ferramenta poderosa, porque a gente vive num país onde, infelizmente, o artista não é valorizado, né? Como eu falei, de toda essa questão que a pandemia mostrou que a arte é importante, ainda assim a gente vive uma série de dificuldades, né? Leis de incentivo ou um aporte financeiro para esse momento que a gente está vivendo. A gente tem alguns caminhos sendo tomados, mas que a gente sabe que de uma maneira eficiente não vai contemplar todo mundo, né? Porque existe uma infinidade de segmentos artísticos que acabam não sendo contemplados por muitos desses novos viés de live, de não sei o quê, de lei que complementa a renda, mas que aí o artista se esbarra numa burocracia para poder receber. E o universo, né, esse universo da produção, né, artística, ele é infinitamente grande e diverso, né? Exatamente. Porque não são só nós os artistas, né? Tem Exatamente. Todo esse movimento. É quem montou o refletor aqui, é quem está filmando a gente, é quem costurou quem figurinha, costurou, arrumou, limpou o palco. Então a gente tem o que a gente chama do universo da graxa também de eventos, né? Que são invisíveis ali para o público, mas que são indispensáveis para que os espetáculos aconteçam, né? Então a gente precisa debater muito essa questão da valorização do artista, do professor. Acho que a gente tem que valorizar mais esses profissionais que transformam a vida das pessoas, né? Que constroem a sua personalidade, que fazem desenvolver as suas ideias, que é por meio da educação e da arte que a gente constrói uma sociedade pensante, uma sociedade com a capacidade de libertação, seja ela qual for, de emancipação, seja ela qual for, né? Exato. Então, acho que a gente precisa buscar um diálogo ainda muito grande, sobretudo com as autoridades, de ter um plano para a educação, um plano para a cultura que seja realmente eficiente no sentido de dar suporte para quem faz a cultura ou para quem exerce a docência, como para quem recebe também, né? Exato. Você, sendo um artista, né, de Samambaia, com essa identidade da cidade, né, com essa gana de pertencimento mesmo e de identidade com relação à cidade, né, Samambaia, com toda a diversidade cultural, né, e a efervescência cultural que ela tem, até 2018, que foi quando esse espaço, né, o Complexo Cultural Samambaia foi inaugurado, não tinha um equipamento público de cultura, né? Assim, eu queria saber de você. A gente tem um equipamento público voltado para a cultura e de múltiplas atividades, como a gente tem aqui em Samambaia, no complexo, né? Que a gente tem um espaço do audiovisual, a gente tem um teatro legal para o espetáculo, para a música. Temos então, 5 salas de aula. 5 né? salas de aulas, as salas de exposições. Então, assim, é um equipamento público importantíssimo, porque poucas cidades têm o privilégio de ter um equipamento tão importante como Samambaia já tem, né? Então, assim, como Samambaia está no centro de uma macro-região, importantíssima do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, ter um equipamento público como esse, acho que é um grande presente para a comunidade, né? E que precisa ser voltado para a comunidade, de ter as suas portas abertas para a comunidade, para que a gente possa se sentir sempre em casa, né? No complexo. E é importante demais a existência de um espaço assim. Traz para a cidade um respaldo da cultura, de como a cultura tem força aqui, porque a gente sabe que o complexo
não surgiu do nada, que teve fogueira aqui, que teve gente dormindo, acampado, né? Então, assim, é fruto de luta, não é nenhum presente, é uma conquista da comunidade artística e é um espaço que precisa ser valorizado pela comunidade e que precisa valorizar a comunidade. Também acho que precisa dessa troca, mas é um espaço importantíssimo que muitas cidades gostariam de ter, né? E Samambaia tem esse privilégio de ter esse espaço. E o Sandrox? Projetos de Sandrox? Bem, a gente sabe que esse período ele vai durar assim, um bom tempo. Mas pois é. Hoje, como quando começou, assim, quando eu comecei o ano muito empolgado, querendo fazer milhares de coisas, com muitos projetos na mão, querendo lançar um disco cheio, porque eu lancei um EP em 2017 e venho lançando alguns singles ao longo do tempo, mas eu queria consolidar meu trabalho assim, vou fazer um disco cheio, né? Então estava com uma proposta de utilizar essa ideia do fazer um disco cheio para também movimentar a cultura da minha cidade, para tentar também fazer um barulho nas escolas, fazer uma atividade onde eu pudesse contemplar não só o lançamento do meu disco, mas que eu pudesse trazer algo de positivo para a comunidade. Veio pandemia, me vi obrigado a enclausurar em casa, né? A gente tem apenas o espaço online, tanto é esse que a gente está usando, né? Porque nós fomos, o setor artístico foi o primeiro a parar e vai ser o último, e as previsões mais otimistas de muito tempo para frente, né? Essa mudança de quadro, né? Que a gente chama de novo normal, porque se é novo normal não vai se demorar a virar então o normal, né? Então eu estava com muitos planos, tive que segurar um pouco, mas ainda venho desenvolvendo as atividades na medida do possível. Eu faço parte de um coletivo chamado Projeto Rap, que é o projeto de ressocialização, autonomia e protagonismo, onde utiliza o rap como ferramenta pedagógica e trabalha sobretudo nas unidades de internação, exerce um trabalho mais fixo em Santa Maria, que a gente tem o professor Francisco Celso, que é idealizador do projeto, que inclusive nesse ano de 2020 está concorrendo ao Nobel da Educação, que é o Global Teacher Prize, e é o cabeça desse projeto. Então, eu em parceria com ele, sendo auxiliar ali dos projetos, a gente está desenvolvendo o Saraula Virtual, né, onde eu faço a edição de vídeo, convida sempre alguém para debater algum tema relevante ali para a história do projeto Rap. E a gente tem feito esse trabalho online, né? Eu tenho feito algumas lives esporádicas, assim, meio que de supetão, assim, para trocar uma ideia com a galera, ver como o pessoal tá participando de onde dá de festival online. E assim, os planos agora, assim, tô tendo que me reinventar como todo mundo, né? Então, assim, toda a minha estratégia tá tendo que ser modificada. Eu que não queria lançar single, provavelmente vou ter que começar a ficar lançando alguns singles para dizer, olha, tô aqui, tô vivo e tô pensando sobre isso. Que bom, Sandrox, queria muito agradecer, viu, a sua vinda aqui no Complexo Cultural Samambaia. Nós estamos finalizando o nosso projeto aqui, né? Mas aqui é a nossa casa também, sempre, né? O Imaginário Cultural também está de portas abertas lá para você, para receber você. Queria muito mesmo te agradecer, desejar muito sucesso, né? E que a gente consiga passar, né? E nos transformar aí durante esse período tão difícil, né? Mas a gente vai superar. E obviamente... Uma palhinha. E obviamente, pedir para você fazer um pouquinho da sua música pra gente, né? Eu vou me despedir e agradecer aqui também o público que está assistindo a gente, né? Desejar muito sucesso para essa pessoa, esse músico, esse grande artista de muita referência aqui na nossa cidade. Obrigada. Eu que agradeço o espaço. E fica à vontade. É uma música que eu fiz no início do ano chamada Alvorada. Vou cantar um trechinho dela, que fala sobre a gente se dar o tempo e se renovar, né? Então é assim: desacelera, não se desespera, não é preciso apertar o passo. A gente colhe o que planta, isso é certo, mas as dálias só florescem em março. A vida é uma música que toca, raridade universal. A gente tem que comandar a dança até o acorde final. Calma e recomeça em 2000 e sempre há tempo para recomeçar. Calma e recomeça em 2000 e sempre há tempo para recomeçar.
A alvorada raiou e clareou o breu, a lágrima no orvalho desapareceu. Se for pra rir, levante a voz, sem pranto e pronto até o fim. Reparei direito o que escrevia, mas de repente fui rimando e um verso nascia. Me senti divino escrevendo em linhas tortas, no parque dos meus pensamentos busquei respostas.